Olá, amigos! Estamos de volta aqui para mais uma entrevista na nossa TV SEAP. E você que não se inscreveu ainda, clica aqui embaixo. A gente precisa que você esteja inscrito para receber todas as nossas informações. Hoje a gente vai falar do protocolo de retorno às aulas ainda durante a pandemia. E para isso a gente está recebendo aqui as secretárias municipais de Educação e de Saúde, Tatiana Reis Gonçalves e Betânia Reis de Souza. Bom, meninas, muito obrigada, por terem topado estar aqui nessa entrevista, para a gente poder, como eu sempre digo, a gente descomplica os assuntos aqui, então para a gente levar informação para as pessoas. Muito obrigada mesmo, e sejam bem-vindas. Nós que agradecemos, a oportunidade dada pela SEAP, por você, por essa oportunidade de estar esclarecendo para as famílias, conversando mais com a nossa comunidade escolar sobre esse importante momento de preparação para o retorno às aulas. Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e colocar à disposição da SEAP, de você, Amanda. Sempre que tiver qualquer assunto, você pode estar chamando a gente. É muito importante essa aproximação com a população. E nesse momento que a gente avança com a vacinação, a gente precisa começar a se preparar, mas essa preparação precisa ser responsável, Então é muito importante a gente estar aqui hoje, até para a gente abordar esses assuntos com a população. Betânia e Tatiana, eu acho importante, até porque a gente fala aqui para a escola como empresa, a gente fala para pais e mães, para autônomos, para empresários que estão com os filhos em casa, que sabem da necessidade do retorno, não só porque as mães estão enlouquecendo, mas porque há uma perda muito grande, nesse processo. Mas a gente sabe também que é um momento de se respeitar, acima de tudo, a saúde. Então, eu li o protocolo, Tatiana me enviou anteriormente para que eu pudesse olhar, para estar fazendo esse bate-papo aqui com vocês e realmente levando as pessoas o que é possível de ser feito, como vai ser feito e tudo com muita tranquilidade. Queria começar, inclusive, falando com a Tatiana, desse protocolo e dentro desse protocolo, se já tem previsão de quando a gente vai ter esse retorno às aulas, seguindo, baseado, a gente vai falar dos vários itens desse protocolo e como vem sendo feito pela Secretaria de Educação esse acompanhamento das escolas. Tá. Amanda, nós não temos data definida para retorno, porque isso, por mais que seja prioridade do governo municipal, que o prefeito Miguel, o vice-Dedé entendam a importância desse retorno às aulas, a priorização do governo é a segurança e a saúde de todos, alunos, servidores, Então, nós não temos data, até porque as próprias resoluções dadas pelo Estado, que foi a resolução que eu te enviei, ela deixa bem claro que o quê? Que só é possível o retorno quando o município sai da onda vermelha. O município precisa estar na onda amarela e o retorno é gradativo e opcional. As famílias só retornam com os filhos, aquelas famílias que quiserem. É isso que a gente pode chamar do ensino híbrido, Tatiana, é isso que significa, para ficar bem claro para quem está assistindo a gente. Quem quiser voltar, volta, quem não quiser, não volta e consegue ter acesso ao conteúdo das aulas de casa, seria isso? Isso, o ensino híbrido é exatamente isso, uma parte presencial e uma parte continuaria online. E cada secretaria municipal, cada instituição de ensino vai criar o seu protocolo e a sua metodologia de ensino para o ensino híbrido. Então, nós não temos definições. Precisamos o quê? De avançar na saúde, que a gente saia desse momento que não é um momento tranquilo, que a Betânia vai poder falar muito melhor sobre isso, para que a gente tenha essa tranquilidade de chegar na onda amarela, para que a gente possa vir retornando. O Estado orienta que a gente inicie com um fundamental, anos iniciais, que é o nosso primeiro ao quinto ano, porque se teve um estudo que nessa fase as crianças é difícil contrair o vírus e quando contraem, Betânia, elas não agravam, Betânia também vai poder falar mais sobre isso. E que voltaria do primeiro ao quinto, de acordo com cada município criaria o seu protocolo e depois de 15 em 15 dias faria uma avaliação e retornaria com o quinto ano, sexto ano, sétimo ano. Avançando gradualmente. Mas cada município tem autonomia para criar o seu modelo. Sim. Betânia, hoje nós estamos gravando
Hoje é sexta-feira, o dia da nossa gravação, né? E hoje já começou a vacinação toda a parte de educação da cidade. Acredito que já tenham conseguido vacinar todo mundo, que eles devem ter ido correndo, já estavam cadastrados, inclusive. Mas nesse momento, em relação ao hospital, em relação à saúde, em relação à contaminação, é um momento, embora a gente continue na onda vermelha e saibamos disso, mas é um momento em que a gente tem que ter medo ainda, ou é um momento que a gente pode respirar e falar, as aulas daqui a pouco estão voltando? Não, não é o momento de relaxar e nem de respirar aliviado pelo que a gente está vivendo, né? Quando a gente fala, a gente sempre analisa a micro e a macro, né? Então, quando a gente fala em micro, a Lei Paraíba ela é referência para outros municípios na questão assistencial. Então, a gente tem Volta Grande, Estrela d'Alva, Aventureiro e Pirapitinga também. Hoje, a Lei Paraíba está numa situação um pouco mais confortável que alguns municípios da nossa micro. E isso, como é que eu vou dizer? Algum momento ruim em qualquer um desses municípios, ele também impacta direto em Além Paraíba por causa da questão assistencial. E às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender, né? Ah, não, mas aqui está tudo bem, não é assim. Não, hoje a gente está com 100% dos nossos leitos de UTI ocupados. Não são de Além Paraíba? Não. Todos? Não. Mas pode ser que algum Além Paraibano precise de leito e não tenha, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho de cautela, bastante cautela nesse momento. A gente está realmente numa corda bamba. A gente tem a previsão de uma terceira onda e se ela vier, ela será pior do que a segunda onda que a gente viveu em março, porque hoje a gente sabe que a situação hospitalar ela já está sobrecarregada e não é um problema só micro, é um problema macro. Além dos profissionais estarem extremamente cansados, né? E a gente pegar a época de inverno agora. Aí se a gente acompanhar o Minas Consciente, a gente vê que o estado regride novamente Além Paraíba para a onda vermelha, né? Todas as vezes que ele passa para amarela, aí a gente tem sempre um pós-feriado ou uma previsão de feriado. Então, eu sempre coloco para o Miguel, para todo mundo que se reúne sempre para definir, eu falo, não vamos avançar, porque a gente precisa esperar o resultado do Dia das Mães. Agora a gente vem com o feriado que a gente está vivendo, né, de quinta e sexta, agora de Corpus Christi, que aí o município não aderiu, não deu ponto facultativo, mas a gente sabe que muitas pessoas viajam. E vem de fora para cá, né? Então, assim, aí agora eu vou aguardar o resultado daqui a 10 dias. Então, a gente vive essa subida e descida, por isso que chamam ondas, né? Até porque uma hora a gente tá numa onda e vai para outra. Então, eu tenho segurado por várias vezes a não avançar para a onda amarela, justamente porque a gente espera esse impacto negativo dos feriados. Olha só, pelo que eu percebo do protocolo, assim, vocês têm que trabalhar em conjunto. Não tem como, né? Saúde e educação, nesse momento, vocês vão ter que estar trabalhando o tempo todo juntas aí. Como eu falei, no momento aqui da nossa gravação, avançou a vacinação lá dos profissionais de saúde. Está avançando muito bem, né? A vacinação. A gente pode elogiar o seu trabalho como organização muito boa. Também o nosso governador, não vamos, né? Porque está vindo, as vacinas estão chegando e tudo mais. Quando que você espera que a gente possa ter, vamos colocar, os tais 70 sonhados por cento da população vacinados, Betânia? Eu acho que até agosto a gente está com a nossa população de 70% a 100% vacinada. Nossa, olha, a gente fica uma esperança que dá, né, na gente. E é importante que quando a gente, acho que uns 3 meses atrás, né, Tati, a gente se reuniu com o sindicato dos colégios e eu me comprometi que assim que a gente iniciasse as comorbidades, a gente vacinaria todos os profissionais da educação com comorbidades. Então, a gente fez essa primeira leva, porque eu falei, se a gente apresentar um cenário muito favorável e retornar às aulas, não justifica a gente ter ficado parado durante um ano e retornar sem pelo menos os profissionais de educação estarem sem ser vacinados, pelo menos as comorbidades. Então, a gente fez essa primeira etapa. Se eu não me engano, 18 ficaram faltando e eu pedi que hoje fossem. Aí essa semana eu falei com a Tati, falei, a gente vai finalizar as comorbidades, que foi hoje, na parte da manhã, de 18 a 29 anos. Ontem a gente já tinha um quantitativo de vacina que cobria os cadastrados. Aí eu falei, Tati, vamos avançar com a educação, porque a gente sabe a importância
da retomada das aulas, né? Eu tenho filho, você tem filho, a Tati tem, mas vive isso, a importância, a gente sabe que o aprendizado não é o mesmo. Não, de jeito nenhum. Mas a gente precisa dar essa segurança, principalmente para os nossos professores, né? E na verdade, assim, eu falo professor, mas é educação, porque a gente hoje... Equipe toda, né? A gente fez questão de vacinar todos, né? Desde o funcionário de serviços gerais, aos diretores, todo mundo que está envolvido nesse serviço. E como a educação municipal, a gente já tinha, municipal que eu digo assim, particulares, municipais, estaduais, a gente já tinha pela Secretaria de Educação todo esse cadastro. Então, quando ontem a gente decidiu que teria vacina, eu falei, Tati, vamos vacinar a nossa rede de ensino municipal toda. E a partir de segunda-feira, que hoje, apesar da gravação ser, né, mais hoje sexta, a gente vai abrir porque a gente também vai vacinar os professores que atuam fora, mas que residem em Além Paraíba. Então, no momento que você está assistindo isso aí, outros profissionais de educação já estão sendo vacinados, porque já vão estar cadastrados também, isso, né? Porque aí na segunda-feira eles cadastrando, a gente já recebe outra remessa na segunda-feira. Essa semana vem um pouquinho menos, mas aí eu quero avançar com eles, porque aí assim, para a gente finalizar essa etapa da educação, porque aí também a gente acelerar com a nossa população que não... Porque aí já vai para os 100 comorbidades, né? E aí, daí, infinito e além. Para a gente voltar logo, a gente nunca vai voltar, não tem perspectiva de mesmo com vacinação a gente voltar, mas hoje a gente já vê um impacto positivo da vacinação, principalmente nas internações hospitalares, né? Então, nossos idosos que já fizeram a primeira dose, segunda dose, o perfil de internação mudou. Hoje a gente vê os pacientes que agravam são realmente pacientes de meia idade e, se Deus quiser, daqui a pouco a gente não vai ter mais ninguém agravando. É a esperança de todos nós, né? Tatiana, como é que você vem acompanhando aí as escolas, né? Eu até fiz essa pergunta no início, mas embolada com outra, para a gente deixar bem claro aí. Todas já foram visitadas, e uma outra coisa que eu queria que você colocasse junto com isso, quando a gente fala, Betânia fala bem, a rede municipal de ensino não é só o ensino municipal, a gente está falando de todas as escolas que estão dentro da cidade. E eu queria saber se isso também cabe decisão, por exemplo, do Miguel, do prefeito e de vocês secretárias. Por exemplo, o Estado de Minas mandou esse protocolo. Então, inclui o quê, né? Escolas particulares, as escolas estaduais, e o município, ele toma a decisão. Como é que funciona? E, o que eu tinha perguntado, como é que vem andando o acompanhamento dentro de cada um? Parece que todas já foram supervisionadas, né? Primeiro, Amanda, eu acho que assim, né, apesar da população assistir, né, essa entrevista mais para frente na quarta-feira, hoje foi um dia, assim, de extrema importância para a gente, né? Então, assim, principalmente para mim, eu venho há 1 ano e 2 meses sonhando com esse dia, que eu acho que é a sensação que o Plínio teve outro dia, né? Ele fez assim, Tati, quando a gente vê alguém nosso vacinando, né? Porque a gente, assim, além da gente se preocupar com a nossa família, a gente se preocupa com as pessoas que trabalham com a gente. Então, assim, queria aproveitar e agradecer a Betânia, né? O empenho dela e do Miguel, que desde uma conversa nossa lá atrás, né, a gente teve essa conversa, vamos vacinar os professores, né? Então hoje foi realmente um dia assim, extremamente importante para todos nós, né? Nós hoje conseguimos vacinar todos, né? Desde o zelador, o motorista do ônibus, as meninas que trabalham no administrativo, o professor, o diretor, então foi realmente muito importante esse momento. Quando você fez a pergunta com relação aos protocolos, se o município tem autonomia de decisão de retomar das aulas e como vai retomar essa decisão é do município. Mesmo das escolas particulares? Mesmo com as só escolas as do Estado que não? Inclusive nós temos, do Estado também, nós temos um decreto. Até porque dentro do que a Betânia falou, tem que estar tudo bem dentro da cidade, né? Sim. Nós temos, inclusive, um decreto que estabelece que até 31 de julho as nossas aulas são remotas. Quando a gente fala as nossas aulas, é aula no município. Entendi. O que o município não pode é interferir no servidor do Estado. Sim. O servidor pode ir trabalhar presencialmente na escola, se o Estado mandar, mas a aula é determinação do município. Tá? Com relação às escolas, nessa primeira conversa que nós tivemos, né, eu, Betânia e o Sindicato das Escolas Particulares, nós estabelecemos um prazo, né, acordamos um prazo com as escolas, que seria em maio. Que em maio nós estaríamos prontos, né? E nós caminhamos abril para isso.
Então, assim, nós já visitamos quase todas as escolas, em parceria com a saúde. Eu faço a visita, um técnico da saúde vai junto, olhando os protocolos. Esse protocolo que você leu, que na verdade tem coisa que não é adequada para a nossa realidade, mas a gente faz essa adaptação. Claro. Né? Então, assim, estão todas as escolas bem evoluídas. Sim, falo que hoje a gente tem 80% das escolas do município preparada para um retorno às aulas, tanto particular, estadual e municipal. Eu tenho uma dúvida, assim, algumas coisas que eu li, acho que até a Betânia pode começar respondendo aí. Algumas coisas assim, que são simples, mas que nem sempre a escola vai ter condições financeiras no momento de fazer. Disponibilizar dispensadores de álcool 70% pelos ambientes da escola, por exemplo, e padronizar lixeiras de forma a serem todas com tampa e pedal, né? Marcar o chão para fila, afastar as cadeiras na hora da aula, e aí mais para frente no protocolo tem as distâncias, mas aí você diminui o número de alunos também, porque, né, nas salas não cabe. E se as escolas, vamos supor que vai lá, faça a inspeção, não tem condição de fazer isso, elas têm que ficar fechadas? Então, todas se adequaram a isso. Todas. Foi possível fazer isso? Foi possível, apesar da dificuldade que a gente sabe que todas estão enfrentando, principalmente as menores. Né? O que mais me preocupou foi essa coisa das compras, né? O bebedouro diferenciado, a lixeira diferenciada e tudo mais. A gente está aprendendo a viver um novo, né? Então, isso, assim, ela vai servir para a gente pro resto da vida. Quando você fala a questão de número de turmas, a gente até conversou muito sobre isso, mesmo se a família optar pela criança ir à aula, ela não irá todos os dias, a gente vai trabalhar em sistema de bolha, né? Então, o aluno A, B, C, ele vai na segunda, o outro, o D, E, F, vai na terça. Então, com isso, o que você faz? Se a gente em algum momento tiver alguma infecção, você não precisa fechar a escola inteira e você sabe que na turma tal, o aluno tal apresentou sintomas gripais, então a gente vai ter um controle de quem vai estar em cada turma, né? Isso foi muito bem acordado com eles e a gente está tentando ver se expande isso também, né, através dessa troca de ideias com a educação, de trabalhar em sistema de bolha. Semana que vem eu terei uma reunião com as academias e com as igrejas, que eu acho importante a gente trabalhar no mesmo sistema, porque se a gente tiver um caso hoje, por exemplo, em alguma academia, ela vai ter que ficar fechada 15 dias, né? Então, quando a gente trabalha no sistema de bolha, a gente sabe realmente onde houve aquela infecção, né? Em que grupo de pessoas. Aí fica mais fácil até para você fazer um bloqueio de contaminação. Então, se eu tenho uma turma que tem uma criança que apresentou sintomas gripais, aquela turma, a gente já vai fazer o bloqueio dela, né? Com ela, com a família, com todos os contatos. E a gente não precisa parar, porque uma vez que você volta com as aulas, por isso que a gente tem que ter muita cautela para voltar, você não pode fechar. Então, assim, estamos na amarela, tá tudo tranquilo, vamos voltar. Agora eu estou na vermelha, aí a gente não tem mais a opção de fechar. Entendeu? Aí fica a critério do colégio, aí vai ficar uma coisa muito complicada da gente intervir. Então, por isso que a gente está indo um passo de cada vez. Então, hoje a gente vacilou, acho que quase a maioria, né? Vão ficar poucos para a gente vacinar semana que vem. A gente precisa de um prazo para que tenha, a princípio, uma proteção que hoje eles fizeram. Alguns já fizeram a AstraZeneca, hoje eles fizeram a Pfizer. Então, a gente sabe que as duas, com 20 dias, ela já dá uma proteção muito grande, mas a gente só considera imunizado depois da segunda dose. Não que, eu vou ter que esperar 90 dias, não. É um passo de cada vez. Então, a gente vai acompanhar de acordo com o nosso cenário, né, hoje. Até porque, Betânia, assim, é lógico, e assim, eu vi a emoção da Tatiana e é emocionante, inclusive eu fui vacinada e dá vontade de chorar mesmo, porque é uma dose de esperança para você levar para dentro da sua casa, né, e vocês vendo os profissionais de vocês, enfim, é isso. Mas os alunos, por exemplo, não vão estar vacinados. Então, assim, a gente não vai ter que esperar essa imunização na segunda dose, né? Eles, por exemplo, não vão estar. Então, os cuidados, e assim, a situação da cidade e os cuidados tomados lá é que vão ser a base disso aí. Então, é por isso que dentro do protocolo, eles pedem para a gente iniciar com um grupo X de alunos, né?
Que a gente sabe que é o ensino fundamental 1. Tem menos essa transmissão, a gravidade, né? Tem estudos dessa questão de transmissão, de gravidade, né? De tudo. Então a gente pode, assim que a gente melhorar o cenário, que não é o dia de hoje, né? A gente vai devagarzinho, a gente vai organizando para que a gente faça assim, vamos começar um passo de cada vez. A gente começa com uma turma, deu certo. Porque aí o que a gente vai ter que fazer? Nesse momento que voltar às aulas, eu preciso pôr fiscalização dentro dos colégios para saber se tudo que foi proposto está sendo cumprido. Então não é simplesmente, vamos voltar. São muitas pessoas envolvidas para que isso retorne de forma segura. Como eu falei, assim, olhando o protocolo, a gente vê que precisa haver uma integração muito grande realmente entre as duas secretarias, né? E inclusive na parte aqui da saúde, capacitar os funcionários da escola a respeito das medidas de prevenção, que por mais que a gente esteja falando massivamente, tem que fazer de novo, né, ali dentro, estabelecer uma interrupção com pontos de atenção à saúde, né? Por exemplo, alguém tem algum problema ali, apresentou algum sintoma, tem que estar diretamente ligado ao Eu acho que talvez assim, seja importante explicar um pouco mais detalhado, para você entender e para que a população entenda. Como que nós, vou falar da rede municipal, tá? Das escolas municipais. Como que nós, assim, desenhamos esse retorno de acordo com a orientação da Betânia, criando bolhas, né? Nós dividimos do primeiro ao quinto, a turma em 2. Bloco A e bloco B. Então, o bloco A, na primeira semana, ele vai estudar o primeiro, segundo e terceiro ano, segunda, terça e quarta. E esses blocos são definidos já, por exemplo, em dia Sim. Né? Sim. Pelo alfabeto. Pelo alfabeto, assim, aí de quarta a sexta vai o quarto e quinto ano. Entrada, horário de entrada na escola. Cada um tem o seu horário, tem um intervalo para que todos não entram no mesmo horário. Saída, também, cada um numa saída. Então, uma semana, uma turma está na escola e a outra semana a outra turma está na escola. A outra metade, justamente para a gente ter essa bolha que quando acontecer alguma coisa, a gente saiba detectar. É importante falar que na escola, todas as escolas municipais têm um espaço preparado para que, se acontecer de alguma criança apresentar algum sintoma, tem um espaço para essa criança ficar até a família buscar a saúde chegar, né? A alimentação, que é uma característica nossa, né? Que as escolas particulares não têm. A alimentação será toda na sala de aula, tudo descartável, né? Copo, talher descartável, né? Toda a parte de equipamento de proteção para os servidores está comprada na secretaria, né? Isso é importante falar que foi através de um programa Saúde na Escola também na Betânia, que a gente vai ter um momento de estar falando sobre esse programa. Então, assim, todos os nossos servidores vão ter protetor facial, máscara, luva, jaleco descartável. E o que me chama a atenção, até no protocolo, é que para os pequenininhos, por exemplo, você não tem como manter uma criança de 2, 3 anos de máscara, ela não vai ficar, né? Por mais que ela esteja acostumada a sair de máscara porque é bonitinha, ela não vai ficar o tempo todo na escola. Então, assim, a proteção tem que estar toda ali no funcionário, no professor, Por isso, né? que a gente acha que os menorzinhos não é o momento de iniciar. Vamos iniciar... Deixar por último. Vamos iniciar, né, Betânia, com que a gente consegue, né, ter um controle melhor. Na educação municipal. Sim. A particular, a gente vai analisar caso a caso. Né, porque o volume deles de alunos é menor. Menor. A municipal, o que acontece? Além do volume ser muito grande, igual eu falei com a Tati, a gente também tem o transporte escolar. Tem transporte escolar, né? Que é uma outra questão. As crianças dependem do transporte escolar. E a gente então, até... a gente precisa que... A gente vai falar um pouco sobre o transporte, porque... seja organizado o transporte. Que é um momento de contaminação ali, né? Os nossos ônibus estão todos passando por encapamento melhor dos bancos, para que a gente possa higienizar os bancos, né? Então, assim, nós tivemos toda a parte de alimentação estruturada e também é importante deixar claro, Amanda, que assim, nós criamos uma padronização na rede. Todas as escolas da rede municipal possuem termômetro, oxímetro, tapete sanitizante, bebedouro especial,
Todas e vão todo ter. o horário de funcionamento de todos os colégios, né? Que isso a gente vai deixar muito a referência deles para qualquer. A gente tem uma ambulância hoje que fica dentro da UBC de 8 às 20 horas, né? Então a gente vai dar esse suporte como retaguarda para todos os colégios. Então, sentiu alguma coisa, a gente aguarda a família chegar e vai encaminhar até para o primeiro atendimento num local específico. A gente sabe que as crianças, elas passam muito bem, né? Assim, a gente tem, graças a Deus... São raros os casos, né, de agravamento. Aqui a gente não teve, a gente tem visto em alguns locais, isso preocupa, mas assim, graças a Deus a gente não teve, mas a gente precisa dar ter essa retaguarda da saúde junto à educação. E uma dúvida que surgiu, assim, entre até profissionais da educação, foi em relação à testagem, né? A gente vai ter teste dentro das escolas para fazer periodicamente? Não, né? Não. Vai ser de acordo com o sintoma. Na e tudo verdade, mais. a gente tem os testes, eles seguem uma série de protocolos, né? Então, a gente tem teste, por exemplo, vou fazer um teste de antígeno rápido. Meu teste deu negativo. A gente sabe que quando ele dá positivo, é positivo, mas ele pode dar um falso negativo. Eu ter a sensação de que eu estou sem o vírus e posso estar gravando e não sei, porque a gente sabe... E transmitindo, né, Betânia? A gente sabe que a nova cepa, ela em 2, 3 dias, ela realmente faz um agravamento muito rápido. E a gente tem o teste rápido, que não é o de suave, que é um outro. Então, ele precisa que a pessoa tenha um tempo de doença, que ela faça uma resposta imunológica para ele apresentar, que é o que a gente faz hoje, simplesmente por uma questão epidemiológica, né? Então, assim, o que realmente é indicado é o SWAB, que é o RT-PCR, que é o que vai para o estado, e ele tem critérios, porque senão a gente ia fazendo indiscriminadamente. Então não adiantaria também, né, gente, a gente pegar um monte de teste de um tipo ou de dois tipos e jogar dentro das escolas. Porque isso não vai ser feito da maneira correta. A segurança hoje, o que a gente fala? A segurança hoje apesar da gente estar sem máscara, porque a gente está numa distância mais assim, o que a gente precisa? De higiene, né? Que eu acho que as escolas, elas são muito boas nesse sentido de orientar a questão de higiene das crianças, então que isso seja intensificado, a lavagem das mãos e tal, o uso da máscara, né? E são esses cuidados sanitários, porque se a gente tiver esses cuidados, a gente não transmite, né? Se a gente tiver. Por isso, até muito cuidado com o retorno para os pequenininhos, né? Exatamente. A gente estava até conversando em off, né? Antes da gente começar. Os pequenos querem se abraçar, querem dividir comida. E o que eu falei outro dia, Amanda, que é assim, nós, né? Tanto a rede municipal como as escolas particulares, né? Quando você entrar numa escola, você vai ver, todas têm totem, álcool, cheira. Só que assim, gente, não adianta ter isso tudo se não ensinar, se não conscientizar, né? Tanto os alunos quanto os servidores. E aí que entra, né? A gente... Essa conscientização... e daí a importância dessa integração, né? Até porque essa capacitação... Melhor do que ninguém. Claro que todo mundo sabe como fazer, mas é a saúde que vai levar para você. Sim, porque assim, na verdade, toda a parte técnica dessa preparação veio da Secretaria de Saúde. Né? Então, assim, a parceria é fundamental. E quando tiver o retorno, né, então a gente vai preparar a equipe para que não é de forma punitiva, porque a gente sempre trabalhou com todos os colégios no sentido de que a gente precisa somar força. Instrução, né? Para a gente retomar as aulas com segurança, mas que o que tem sido feito, que assim, a gente sabe do sacrifício de todas as escolas, mas foi feito brilhantemente por todas elas. E que seja realmente hoje, o que a gente preparou hoje vai ser para o resto da nossa vida. Nós vamos ter que aprender a conviver com o coronavírus como a gente aprendeu a viver com vários. Sim. Então, assim, não só na educação, mas hoje a saúde ela é muito mais preparada. Por exemplo, às vezes a gente atende paciente com outra patologia e não estava preparado com EPI, com isso e com aquilo. Então, assim, a gente sempre falou da forma assim, vamos considerar que todo paciente ele tenha tudo, você usa a sua armadura e de acordo com o que você vê que ele não tem, você vai tirando a sua armadura. Então, o Covid hoje ele mostrou pra gente o quê? Que a gente precisa estar com armadura o tempo todo. E são coisas tão simples. Às vezes eu costumo brincar, sapato que a gente vem da rua, a gente sempre entrou em casa, eu lá em casa não entra mais. Para entrar nunca.
Isso né? é coisa do tempo da avó. Não é? Que tinha um chinelinho. Põe chinelo lá fora. Põe chinelo lá fora. E assim, era isso mesmo. Talvez por isso eles tenham essa longevidade toda, os nossos avós, né? Porque comiam melhor, né? Não comiam nada processado, era tudo da natureza. Você pegava no dinheiro, você não lavava. Lavar a mão, exatamente. A né? compra chegava em casa, era do Limpava tudo. então assim, eu acho que a pandemia ela veio para ensinar a gente, né? A retomar, né? Retomar uma questão em vários sentidos, né? Cuidados. A gente não só na questão de higiene, de cuidados, eu acho que do lado pessoal, do Sim, afetivo. Então, eu assim, acho que parou o mundo para falar assim, ó. Aprende, tá na hora. É a hora. Se não aprender agora... Daqui a uns 100 anos eu mando outra. Não é? Ô, gente, eu queria que vocês aí, cada um na sua área, mas que é a mesma área, porque a gente está falando de saúde, né? A gente está falando de um retorno à educação, mas dentro da saúde. Orientações mais básicas, assim, para pais, né? Tô com medo de mandar, o que eu faço? E os próprios alunos, né? Os que já são maiores, né? Como se comportar, coisas que a gente já sabe mais ou menos, mas dentro da escola, como é que vai ser isso aí? Amanda, assim, eu acho que é claro, né, que o pai vai ter, né, vai ter aquela família que vai ter aquele receio, né, se ele vai mandar ou não. O que eu posso falar é que, assim, estamos preparados, né. Eu sempre falei assim, com todas, a primeira conversa que eu tive com a minha equipe de direção, falei que elas disseram, olha, a gente tem que preparar como se fosse para os filhos da gente, né, como se o meu filho estivesse indo lá estudar. E assim todas as escolas fizeram, escolas particulares, escolas municipais, né? Então, assim, nós estamos preparados, vai ser um novo, né? É novo para a gente, vai ser novo para as escolas, mas assim, tudo que podia ser feito está sendo feito, mas eu volto a falar assim, a maior arma que a gente tem é a nossa proteção. Né, são as higienes que precisam ser feitas, né? Então, assim, que as famílias conversem, expliquem para os alunos. Nós estamos fazendo esse trabalho, nós estamos fazendo esse trabalho, né? Porque, assim, a gente sabe da perda que as crianças estão tendo, mas também, assim, a vida e a saúde é em primeiro lugar. Com vida a gente recupera o tempo perdido, né, gente? Isso aí. E todas as escolas, todas as redes municipais, estaduais e particulares estão dando o seu melhor para que o ensino chegue para aquela criança. Mesmo aquela criança que não tem acesso à internet, ela está recebendo o material dela impresso em casa. Né? Os professores se reinventando de maneiras... Aquele aluno que mora na zona rural, entendeu? Então, assim, foi toda uma equipe, né? Os professores se reinventando, os meninos, no nosso caso, os meninos do transporte, tem que ver a alegria deles quando dá segunda-feira, para ir lá naquela fazendinha levar, eles mandam falar, Tatiana, eu já entreguei o material, numa felicidade. Então, assim, acreditem que vai dar certo, né? Mas com todos os cuidados, né? Os cuidados necessários estão sendo feitos e que a higiene, né, que precisa ser feita é a nossa maior arma, junto com a nossa proteção. Além disso que ela respondeu, e que você também vai responder, você precisa deixar um recado aí para as escolas, né? Porque elas ficam desesperadas, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. E você deixou bem claro aí, né, Betânia, que vamos voltar sim, mas vamos voltar quando tiver tudo realmente preparado para isso. Então, fica à vontade. Na verdade, sim. Agora não é o momento, né? A gente está entrando frio e tem esse pavor da terceira onda que, se ela vier, ela vem com uma força maior do que a segunda onda, que já foi muito ruim. Então, a gente não vai voltar enquanto a gente não tiver uma segurança, né, epidemiológica, porque a gente trabalha com números, então, assim, a gente sabe que oscila números de confirmados da semana, a gente sabe que casos ativos, eles são preocupantes, né? Ontem eu estava vendo, a gente estava com um pouco mais de 60 casos ativos. Então, assim, quando a gente trabalha com porcentagem, o que seria 5% de casos ativos? Aí a gente coloca lá, seria 3, vamos dar assim, 3, mas se hoje desses que seriam os que agravariam, né? Então, a gente sempre trabalha com número para ver. Então, hoje, o que mais preocupa é que a gente voltou, né, a ter, não só em Além Paraíba, na nossa
região aqui, que o Hospital de Cataguases, Leopoldina também está lotado e Juiz de Fora também está indo para isso. Então, assim, as nossas referências, a gente, Leopoldina e Cataguases, lá em Paraíba, a gente sempre se ajuda. Então, quando você não tem leito, você não tem como ajudar. E a nossa referência, que seria Muriaé e Cataguases, também já está, Juiz de Fora, também já está partindo para essa sobrecarga de leitos. Então, assim, a gente precisa realmente estar com o professor vacinado, que foi o primeiro passo. Então, ele precisa de um tempo, né, para ter uma imunidade. A gente precisa ver o cenário que a gente está vivendo hoje. Então, é assim que a gente tiver numa segurança, porque hoje, assim, mas o meu filho da fulana está lá no bar com ela. O filho da fulana está não sei aonde com ela. Aí é responsabilidade da fulana. A partir do momento que o município abre as aulas, tipo assim, ele diz que o cenário está favorável para que tudo comece a funcionar, ele assume uma responsabilidade muito grande. Aí a responsabilidade é do município, eu e Tati. Até porque os pais que não estão levando os filhos para o bar, para a praia, vão mandar. Porque se está liberado ali, eu posso mandar. Então é uma responsabilidade muito grande. Aí passa a tirar a responsabilidade que hoje é do pai e da mãe, para o leva para o município. Né? Aí a gente fica, então a gente precisa realmente que essa ação ocorra no momento mais favorável do que o que a gente vive hoje. Quando a gente fez essa programação, né, acho que foi março, né? A gente teve um período que veio uma quantidade de vacina maior, depois diminuiu. Agora, graças a Deus, a previsão é que junho e julho a gente tem um fluxo maior. A gente sabe que a Fiocruz agora vai produzir a IFA. E o que também vai aumentar a imunidade da cidade, né, Betânia? Então, assim, a gente vai trabalhar nesse momento. Vai voltar só em agosto? Não sei. Posso te garantir que junho não tem condição de voltar. E julho é período de férias. Então, assim, a gente precisa fazer uma retomada com responsabilidade. Aí, assim que a gente retomar, a gente precisa colocar os funcionários da vigilância sanitária, os fiscais, para que estejam, não é só como, vou lá fiscalizar, ver se não, até para orientar, né? A dúvida. Isso está no protocolo, né? Que tem que haver essa interação. A gente precisa desse treinamento, a gente precisa desse cuidado. O que a gente tem feito muito na rede pública, por exemplo, a saúde hoje, a gente sabe que a obra de serviço não parou em nenhum momento, então a gente tem fornecido os EPIs para ele, orientações para eles, então assim, super importantes para a gente, que são os catadores de lixo, de coleta de lixo. Mas a gente entra naquela situação, né, quem não é, né, porque assim... Mas só que eles recolhem lixo. Claro, não, e eles estão na rua o tempo inteiro. Eu fico pensando assim, eu estava conversando com a Betânia assim, antes da gente começar a entrevista, e as fábricas, né, que não pararam nenhum minuto aí, não fecharam nunca. Eu fico desesperada, tá, gente, porque meu marido não parou nem um segundo, mas não é só pelo meu marido, é pela situação toda. Então, assim, é difícil mensurar. Exatamente. Na verdade, são prioridades das prioridades. Mas o catador de lixo, ele às vezes o lixo da casa contaminada com Covid. Exatamente. Né? Muito perigoso. Então, assim, aí eu pedi essa semana. Então, a gente vai avançando devagarzinho em alguns grupos que a prioridade, todo mundo tem prioridade. Todo mundo, exatamente. Só que a gente precisa definir algumas prioridades e às vezes é uma sobra de vacina que, tipo assim, eu tenho 60 doses sobrando aqui. Não, esse aqui eu atendo pelo menos os catadores. Então, não adianta eu abrir uma vacinação enorme se eu consigo atingir um público melhor que eu preciso imunizar. Então, assim, é um jogo de xadrez, não é fácil, mas eu falei com a Tati, falei assim, a gente tem trabalhado muito junto, né, Tati, em todas as ações, assim, a Tati é muito parceira nesse sentido, ela não faz nada sem perguntar, Betânia, você acha que dá? Você acha que não dá? E esse é o momento. Porque eu acho que a gente tem que ter essa orientação. A gente está trocando. Esse é o momento de vocês estarem muito unidos, né? A gente entende todas as dificuldades dos colégios, a gente sabe que tem colégios aí que está se segurando, né? Mas assim, a gente quer que todo mundo tenha segurança para voltar. Então, assim, não adianta a gente voltar, teve cidades que voltou e depois teve decreto de fechar, então você cria uma expectativa, porque as crianças também querem. Claro, elas querem aquela relação de novo. Eu falo que eu mesmo estou do outro lado, lá na minha escola, né? Agora, eu também estou fazendo faculdade de teatro. Aí eu quero voltar, né, estudar. É difícil estudar de longe, às vezes a gente tem, né,
Mas assim, a gente está fazendo de tudo, né? As escolas estão prontas, então assim, falar com os pais, o recado é que todos se empenharam, todas as escolas, tanto do estado, do município, as particulares. Então assim, elas estão prontas para receber. Ah, você acha que eu tenho que mandar? Eu sou muito do coração, apesar de muita gente conhecer a Betânia, né, tal, eu sou aquela que fala assim, faz o que o seu coração mandar. Né? Então, assim, a gente vai trabalhar num sistema bem legal, esse sistema de bolha. O que vocês querem é entregar da melhor maneira. Aí a decisão e é importante também falar para as famílias, né, Betânia, que nós vamos escutá-los também, né? Nós vamos fazer uma pesquisa e vamos marcar um momento para escutar os pais, para poder conversar da rede municipal, né? Até se precisar fazer reunião remota, igual a gente já fez, né, com a comunidade Fernando Lobo semana passada, deu muito certo. Ah, vamos fazer um meet para tirar as dúvidas, né? Ver o que cada pai quer de escola. A gente faz a reunião, mostra o que está sendo feito, né? A Tati também comprou tanta coisa. Ela comprou carteira com proteção. Todas as nossas carteiras estão com proteção. Nós compramos bombas higienizadoras. E foi o que eu te falei, assim, quando eu falei que 80% está pronto, porque falta esses 20%, que é a nossa próxima etapa. A nossa próxima etapa de conscientização, treinamento melhor para os servidores, escutar as famílias, né? Mas assim, toda a parte isso a gente consegue fazer para avançar. Eu acho que daqui né, vai chegar as férias, eu acho que o passo seria esse, a gente enfrentar o que está previsto para vir, que eu espero que não venha. Às vezes a pessoa diz, você está acelerando muito. Eu falei, gente, eu preciso acelerar a vacinação, porque quanto mais gente vacinada, a gente menos sabe, risco. Menos risco, né? A gente sabe o que está vindo. É como se estivesse vindo um tsunami e você sabe que ele está chegando. Eu posso dar um jeito de me segurar aqui. E ela é serenada, porque a vacina dos professores vai começar meio-dia. Era 10h40, ela me mandou uma mensagem. Tati, vai dar para adiantar. Chama o pessoal. Ótimo. Porque se não der, eu ponho no Facebook e falo, vem todo mundo. Não, porque aí foi diminuindo e eram mais de 500 hoje de educação. Ótimo. Não, tem que avançar. Aí eu falei, Tati, manda vir de uma vez, vamos acelerar isso. E 4 horas ainda tinham 5 pessoas na fila, né? Então o volume foi muito grande. E você que está assistindo aí essa semana, agora, já deve ter muito mais gente vacinada, tá, gente? Vamos avançar com a nossa cidade aí. Queria agradecer vocês duas, viu? E deixar vocês à vontade para as considerações finais. E vocês que assistiram aí, tantos donos, proprietários de escola, professores, pais, eu acho que ficaram bem informados, já entenderam que o objetivo é o retorno às aulas, que isso está sendo construído com cautela, com a parceria entre as duas secretarias. Então vamos pensar que a gente vai voltar no momento certo. Esse é que é o mais importante. Meninas, muito obrigada. Eu queria agradecer a Amanda, agradecer a SEAP, né? Mais uma vez agradecer a Betânia e dizer para toda a comunidade, né, de Além Paraíba, que eu estou à disposição, né, meu WhatsApp, o Facebook, né, que tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser perguntar alguma coisa, e que assim, nós estamos construindo esse retorno com muita responsabilidade, né, responsabilidade relacionada à saúde, relacionada à educação, né, e que, se Deus quiser, vai dar tudo certo, que em breve, no momento correto, eu sempre falo, no momento correto nós vamos voltar. Por mais que essa ansiedade, né, seja grande, nós vamos voltar no momento seguro para todos nós. Eu também queria agradecer, né, e me colocar à disposição sempre que precisar, agradecer a Tati, a parceria, porque assim, é muito complicado, às vezes a responsabilidade do retorno fica muito em cima de mim, mas eu tenho uma parceira até, Tati, eu preciso que tenha isso, Tati, vamos fazer assim, então assim, e os colégios também, então não estou tendo resistência com ninguém de tentar fazer essa retomada da melhor forma possível. Eu sou uma pessoa de muita fé, né, então eu acho que assim, Deus ele vai desenhando e na hora certa ele vai mostrar que é a hora certa de voltar. Então não é o momento ainda. Eu peço a Deus todo dia, né, discernimento para a gente fazer da melhor forma, o melhor caminho. Então assim, não é por causa de uma questão epidemiológica, né?
mas a gente está construindo para que seja o mais breve possível. Isso aí, gente. Para você que ficou ligado aqui até agora, eu tenho certeza que ficou super bem informado aí, não tem mais nenhuma dúvida a respeito de volta às aulas. Quando as aulas voltarem, a gente chama aqui de novo a Betânia, a Tatiana, para você ficar mais bem informado ainda. Muito obrigado por ter ficado até agora com a gente. Se inscreve aqui no nosso canal, que informação de qualidade é o que nunca vai faltar.